Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Cântico da Ayn Rand. Esse livro pequenininho aqui, tem 125 páginas essa edição que eu li, que tem um prefácio bem grande, inclusive a maior parte dela é o prefácio, nem é a história é bem pequenininha. E a Ayn Rand, eu já falei sobre ela aqui num outro vídeo, falei sobre um livro que tem sobre ela, não é um livro dela, mas que fala um pouco da história dela e da filosofia dela, que era o objetivismo, que foi desenvolvida muito através desse livro que tem aqui, que é a Revolta de Atlas, que é um livro maior dela. E a Ayn Rand, ela era russa, foi uma romancista aí, que sempre trazia no pano de fundo dos seus livros e dos seus romances a questão da luta pelas liberdades individuais. Então, a Ayn Rand, que viveu a Revolução Russa na pele, então sentiu ali o que é a instauração de um regime coletivista que suprime as liberdades individuais. Ela, quando vai para os Estados Unidos, que resolve ir para os Estados Unidos justamente para ser uma escritora que poderia falar abertamente o que ela pensava, porque ela já viveu, como ela fez história e filosofia na universidade na Rússia, ela já tinha vivido ali muitos embates e conflitos, então ela já dizia que aquele não era um ambiente livre intelectualmente, e ela queria um ambiente livre intelectualmente para ela se desenvolver ali, e foi para os Estados Unidos com $50 no bolso e realmente vivenciou a filosofia que ela desenvolveu, que era o objetivismo, que tinha a individualidade do homem aí no centro do objetivismo e a liberdade. E no Cântico ela vai colocar aqui uma sociedade distópica, uma sociedade fictícia e futura, em que as liberdades individuais foram totalmente suprimidas, a individualidade foi totalmente suprimida e era totalmente condenada em prol da coletividade. Então, é a crítica dela sempre fundamental, né? A supressão da individualidade. E aqui nesse livro, os personagens, eles não existe a palavra eu nessa sociedade, a palavra é nós. Então, por exemplo, o personagem principal, ele tá narrando aqui a história e ele fala: nós nos chamamos Igualdade 25, 27. Porque era assim os nomes eram como se fossem gados. Por quê? Porque nessa sociedade aqui, o governo escolhia o seu nome, o governo ele criava as crianças, então as crianças desde de nova elas eram tomadas dos seus pais, né? Então a Ayn Rand estava prevendo aí o futuro do que muitas pessoas queriam fazer, né? As crianças eram tomadas dos seus pais e o governo criava as crianças. O governo ia dizer a que cada um iria se dedicar, então as pessoas não tinham direito de escolher suas profissões. Quem escolhia a profissão era o governo de acordo com as necessidades da coletividade, porque o bem comum era muito mais importante do que o individualismo. Então, o individualismo é condenado. Inclusive, no livro, por exemplo, você não pode ter um apreço a mais por uma pessoa do que por outra, porque senão você está ferindo a igualdade entre as pessoas. Então, ela leva ao extremo essa questão de tentar igualar os indivíduos. E é claro, essa sociedade, ela é uma sociedade tecnologicamente subdesenvolvida, porque como nada que os indivíduos não podem se sobressair uns sobre os outros, os indivíduos também não criam nada. Contudo, o personagem principal, que é o Igualdade, e tem um número no final, ele começa a questionar essa sociedade. Ele começa a questionar essas questões, porque ele se sente diferente das outras pessoas. Ele quer aprender mais, ele não quer só seguir aquelas instruções. E aí ele acha alguns manuscritos, como se fosse da sociedade de hoje, em que ele começa a estudar o que está ali e ele redescobre a energia elétrica. E aí quando ele redescobre a energia elétrica, ele vai tentar levar isso para o Conselho dos Eruditos, porque ele fala isso, inclusive vai beneficiar a todos, né? A sociedade vai mudar com a energia elétrica, porque naquela sociedade que eles vivem, eles estão vivendo ali com vela. Acontece que o Conselho dos Eruditos manda prender ele, porque fala que ele estava se achando, né? Que ele estava se sobressaindo aos outros indivíduos e que inclusive ele nem poderia estar lendo e nem estudando e nem se dedicando a isso,
porque ele não era a competência que o Estado tinha designado para ele. Além disso, eles falam, mas e aí o que a gente vai fazer com a produção de velas? Se tiver energia elétrica, a gente vai prejudicar a produção de velas. Então, muito parecido com o que a gente vê hoje com questão de automação, né? Nossa, mas se você automatizar essa tipo de produção, o que você vai fazer com esse trabalhador que trabalha nessa área? Né? Então, você tenta reprimir avanços tecnológicos porque como se as pessoas não pudessem se adaptar, né? Como se as pessoas que produzem a vela não pudessem se adaptar. Então é exatamente isso que eles fazem. E aí, esse personagem principal resolve sair ali daquela sociedade, fugir daquela sociedade, e ele consegue fugir junto com uma pessoa que ele gostava, e com uma mulher que ele gostava e que gostava dele, mas que eles não podiam, né, gostar um do outro, porque ali até a reprodução ela era assistida pelo governo, tinha a época de se reproduzir, então as pessoas viviam realmente como animais. Ele foge e ali eles redescobrem juntos, longe daquela sociedade, o significado da palavra eu. Então, o final do livro é eles se reencontrando com essa palavra eu, se reencontrando com a sua individualidade após viver numa sociedade completamente coletivizada. Então, muito interessante, bem pequenininho, vale a pena ler. Vale a pena ler aí até como uma introdução aos outros romances dela que são bem maiores, né, como a Revolta de Atlas. Comentem aqui se vocês ficaram curiosos para ler, se gostaram do livro.